Essa fala do Marcelo Beckler deu bastante repercussão na mídia, né? No assunto que ele fala sobre a formação de jogadores do Brasil. Ele coloca no tema como técnico, escola de formação, estilo de jogador, perfil do futebol brasileiro, do jogador brasileiro com relação ao mundo, a falta de meio-campista. Cara, tem muito assunto, tá? Tem algumas coisas que eu acho bem preocupantes, tá? Que beiram o preconceito, mas tem outras que são extremamente importantes, tá? Acho que tem várias camadas esse assunto. Eu queria dissecar com vocês um pouquinho de cada um, tentar falar de uma forma racional sobre o tema, tá? Então, a questão é que o futebol brasileiro, ele não tem uma identidade de como formar jogadores. A gente não tem uma escola. A gente tem muita formação. Aparece um Ronaldinho Gaúcho, aparece um Ronaldo, aparece um Rivaldo, aparece um Romário. Eles aparecem. Neymar e por aí vai. Eles aparecem. A gente não tem uma forma de que isso seja feito. Porque é um futebol muito intuitivo nosso, é um futebol que está mais no sangue, está mais no coração do que na cabeça, talvez, do futebol brasileiro. E a partir do momento que isso deixou de aparecer na mesma escala que aparecia antes, que já apareceu da gente ter vários melhores do mundo no time, por mais que a gente tenha dois potenciais melhores do mundo no time muito recentes, Rafinha e Vinícius, um foi por uma injustiça, outro foi por títulos coletivos, que não foram os melhores do mundo nos últimos 2 anos, mas a gente deixou de ter tantos assim. Então, ó, vamos lá, assim, começo, tá? Essa parte pra mim é a que mais me incomoda. Quando ele fala com relação ao jogador brasileiro ser intuitivo, um jogador que só joga com sangue e com pouca cabeça, com pouco raciocínio lógico, eu acho que sim, flerta com preconceito, tá? Pra mim parece aquele tipo de frase idiota, aquele estereótipo de que jogador africano só é rápido e forte. Não pode ter um jogador africano pensante, um cara com QI de jogo alto, que cadencia o jogo, sendo que a gente já viu vários no mundo, tá? O próprio Pelé do Brasil, que é um jogador preto, ele praticamente fundou o futebol. Ele é a cabeça mais pensante, mais brilhante da história do esporte. Ele olhou pra uma bola e falou: beleza, o que eu consigo fazer com isso? E ele é praticamente um viajante no tempo, ele ditou como se joga o jogo. A gente vê vários lances, tem vários compilados de jogadores replicando ao longo dos anos, assim, quanto tempo atravessava o futebol, fazendo coisas que ele fazia com 16 anos, 70 anos atrás, nos anos 50 e 60. Eu acho que esse tipo de frase, ela reduz o que um jogador de futebol brasileiro pode ser. Porque, de novo, o futebol brasileiro não se limita a ser intuitivo, somente intuitivo, né? E vou além. A questão da intuição eu acho algo bom. É quase que você ter um nível de apreensão tão inteligente de algo que você não precisa passar pela progressão do raciocínio até entender determinado tema. Na verdade, eu acho que é inatura, eu acho que é talento puro você conseguir ter na base da intuição um jogo que seja tão de alto nível a ponto de atravessar décadas e ganhar torneios e ganhar Copas do Mundo, tá? E mais do que isso, não acho que é só isso. Já falei pra você aqui que eu não acho só isso. O futebol brasileiro ditou como se jogava futebol desde os anos 70. O auge eu não vi 30 anos, né? Claro que eu não vi, acho que ninguém aqui viu o que era o futebol brasileiro no Prime. O Zagallo ditou como se jogava futebol, os laterais passando pelo lado, o meio-campo mais pensante com camisa 10, com camisa 8, que era quase um 10 como o Gerson. Era um time que tinha muita intuição, mas ao mesmo tempo um QI de jogo muito acima dos demais, tá? Muito acima dos demais, na figura de um jogador preto. Então, quando eu acho que envolve essa miscigenação de raças no Brasil, quando o Brasil começou a ter mais jogadores negros de destaque, se reduziu a que o Brasil só produz pontinha, habilidoso, rápido, negro, forte, sendo que é muito mais do que isso, tá? Então eu tomo um pouco de cuidado com esse tipo de comparação, até quando eu faço análise de times africanos, porque por vezes a gente mesmo cai nesse estereótipo merda de que só tem jogador forte e rápido na seleção da Costa do Marfim, por exemplo. A gente não consegue assumir que o Mané talvez seja um dos jogadores mais inteligentes que passou no Liverpool nos últimos anos. Um cara que pensava jogo, um camisa 10 de fato, um cara que conseguia pifar, fazer distribuição de jogo, um cara solidário para fazer o jogo fluir. E aí eu acho que o Beckler acaba caindo um pouco nessa questão meio eurocentrista do que ele enxerga futebol. Talvez por ele ter ficado 10 anos vendo o Messi jogar o prime da vida dele, eu também não julgo muito, tá? Mas falta ele sair um pouco da caverna e perceber que o futebol brasileiro é mais do que isso, tá? Muito mais. Eu acho que essa visão de que o bom futebol, o futebol jogado é só um futebol tático, um futebol de bola no pé, um tic-tac, eu acho ruim. Eu acho, inclusive, que esse não é o que é o futebol, tá? O futebol é muito mais do que isso. Agora, quando ele fala com relação à escola, como que o Brasil forma jogadores, aí eu tenho que concordar, tá? Assim, o Brasil não sabe nada, não tem nenhum norte do que ele quer para a formação de jogadores, tá? A gente vai de escola gaúcha do Filipão até uma escola lúdica do Diniz para depois um futebol quase que atlético madridista, simeonista do Felipe Luiz, entendeu? E aí a gente acaba vendo o moleque chegando na base e o professor da escolinha lá priorizando um jogador alto, um jogador forte e principalmente um atacante para poder vender porque os times são completamente quebrados. Então hoje, para mim, minha crítica principal é, além de não ter uma escola,
a primeira coisa que é feita para um jogador é visar o lucro, né? É pegar o moleque, botar lá 1 ano, 2 e mandar embora e vender pelo máximo de valor que conseguir e de preferência um jogador que seja driblador, rápido e atacante, tá? Volante, primeiro volante, um zagueiro, é difícil, um lateral, é muito complicado porque não dá tanto lucro, não tem tanto apelo comercial assim. E aí a gente vê, por exemplo, a Espanha, que é onde ele cita aqui um país de comparação, realmente tem um abismo de distância na formação de jogadores. Os jogadores do Real Madrid, do Barcelona, se conhecem, eles jogam desde o sub-11. Existe um modelo de jogo em que o cara do sub-13 vai jogar parecido com o que joga o Cucurella, ou que joga o Pedro na seleção principal. Tem um outro esquema, que eu esqueci o nome agora, não sei se chama Las Canteiras, que é como se fosse um rachão, uma peneira sub-16 para jogadores que não estão no caminho do profissional. Eles são ressuscitados praticamente na carreira. Assim foi com o Llorente, que joga no Atlético, com o Denis Suárez e com vários outros jogadores. Então, essa insistência na formação de jogadores para ganho esportivo e não só financeiro faz com que se produza tantos jogadores assim na Espanha com um certo entendimento do jogo, uma certa lógica por trás do jogo, na formação de base. Então, nesse sentido que ele fala, eu concordo demais, tá? O Brasil não sabe o que ele quer. Tem um recurso humano como ninguém no mundo, isso tá dentro da nossa cultura, o que é futebol, futebol jogado de rua. É um país que tem cultura de futebol, tem miscigenação, é continental em tamanho. Então, sim, a gente tem, em tese, o melhor material humano de todos. Mas, realmente, aí eu tenho que concordar, a formação ela é terrível, tá? E com 40 anos fazendo... O futebol se tornou muito mais coletivo. As outras seleções coletivamente aprenderam a jogar muito bem e a se formar, e o futebol de outros lugares evoluiu. Então, taticamente, passaram a gente e tecnicamente a gente não consegue mais formar como antes. Isso fez igualar. Eu também não acho que o Brasil seja pior, eu acho que o Brasil tem boa geração. Se você vai comparar com outras, pega outras seleções para olhar e tal, a gente vai ter mais jogadores talvez em grandes times do que uma, do que outra, vai sobrar mais pra gente alguma posição, vai faltar em outra. A gente não tem meio-campistas, e assim, não é só dos convocados, a gente não tem nenhum jogador relativamente parecido com o Vitinho ou com o Pedri. Aí eu vou ter que discordar bastante. Com relação ao Brasil ter uma defasagem tática com relação aos outros times, já falei aqui que eu concordo, assim, mas muito. Uma das coisas que eu mais me incomoda, que eu mais critico aqui nas minhas análises, é o quão pobre de ideias o Brasil, o futebol brasileiro, tá? O quão pouco atento aos detalhes. Isso é uma boa definição, tá? Que o futebol brasileiro tem com relação ao futebol argentino, por exemplo, tá? Que é muito pior jogado, porque tem piores jogadores, mas a nível tático é infinitamente melhor, tá? E muito por conta do que é o jogador brasileiro, o que é o treinador brasileiro também. Só a gente vê, por exemplo, que foi o Renato Gaúcho no Vasco, agora que já foi embora, que praticamente nem treino dava, às vezes fazia jogo de EAD, ficava em casa e comentava em casa o jogo. Então, isso explica muito, né? Não, ele é boleirão, é não sei o quê, e a galera compra. O cara custava R$ 1,5 milhão por mês, gente. O cara nem treinava o Vasco direito. Então, esse cara tá na elite do futebol, diz muito do que eu tô querendo dizer aqui, tá? Mas quando ele fala que o Brasil não produz meio-campistas, eu não consigo discordar mais. Cara, na própria frase dele, ele fala que não tem nenhum jogador parecido na Copa do Mundo e fora da lista. Ele não cita, por exemplo, na frase, o Breno Bidon do Corinthians. Eu tô fazendo um disclaimer aqui, tá? Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu não acho que o Breno Bidon deveria estar na Copa do Mundo, tá? Mas eu acho que é importante fazer essa distinção porque podem confundir que só porque eu sou corintiano eu quero ele na seleção. Mas o Breno Bidon é o mais próximo do Pedro do que tem talvez no mundo, velho. É um jogador que esconde a bola, um jogador que cava a falta, um jogador que tem um domínio orientado como poucos no Brasil, talvez no mundo também. Um jogador que tem um QI de jogo altíssimo, enfiada de bola, malicioso com a bola. Tudo que o Pedro é numa escala menor, né? Não vou também comparar o Bidon com o Pedro. Mas em estilo de jogo é muito parecido, mas muito parecido. Então, o que esse moleque fez, por exemplo, na final da Copa do Brasil, que foi uma final nacional, que todo mundo viu, um drible antológico, ele sequer cita na frase. Então eu acho que tem sim um pouco de má vontade. Falar que não tem nada parecido, mas assim, é muito parecido, mas é muito parecido. E mais uma vez, eu acho que ele tem uma visão quase que monotemática de que tudo que envolve futebol tem como excelência ou como referência o Barcelona. Sendo que o Barcelona só ganhou o Campeonato Espanhol, velho. O Barcelona não ganhou uma Champions League, sei lá, desde 2015. Faz 11 anos. A Champions League é referência de sucesso? Não. Mas é o que você joga pelo mundo, né? É você contra os melhores do mundo. E contra os melhores do mundo, o Barcelona nunca ganhou nada faz mais de uma década. Então, essa questão de ele enxergar tudo com a ótica do Barcelona como excelência, me faz, às vezes, achar que o comentário é um pouco prepotente, um pouco eurocentrista, um pouco desconhecedor do nosso futebol. Quando ele fala que o Brasil não tem nada parecido com o Vitinha,
Cara, o que jogou o Marcos Paulo do São Paulo no final do ano foi uma coisa assombrosa. Ah, o Marcos Paulo tem que ir pra seleção? Não. Mas ele não tá nem na pré-lista, ele não ser sequer testado no time do Brasil, diz muito mais com os treineiros do Brasil do que de fato com o estilo de jogador. O Arthur Melo do Grêmio, que parece que é o de La Macia da base, foi contratado pelo time que ele torce, que ele tem tatuagem no braço, por uma fortuna, inclusive. Ah, então você tá querendo dizer que o Arthur foi injustiçado? Não, eu não tô fazendo um revisionismo da carreira do Arthur. Mas eu tô dizendo que tem um jogador muito parecido com o que ele tá falando, que joga no Campeonato Brasileiro, e mesmo mais velho e todo machucado, ele deita e rola no Campeonato Brasileiro. Então falar que não tem é uma blasfêmia, é uma mentira completa. E é muito por conta de que, na cabeça dele, meio campo só funciona se for baixinho, branco, europeu que joga na Espanha. Então é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O Matheus Pereira, por exemplo, que é o último 10 que tem no futebol brasileiro, é um cara malicioso com a bola, joga no time que ele torce, inclusive. É o último pifador que tem, né, no Brasil. É um cara que tem uma bola parada absurda, chuta de fora da área, é um cara super técnico, é um cara que tem visão de jogo, também não tá nem na pré-lista, não sei se tá, mas enfim, não foi testado pelo Ancelotti. Então falar que não tem várias outras questões que a gente falou, formação, técnico, a gente já vai chegar no técnico. Falar que não tem jogador é loucura. Ele conseguir enxergar que o futebol brasileiro é só improviso, drible, força, de novo, faz parecer um pouco preconceituoso, né? Uma visão de quem ele já teve, que, né, de novo, com relação ao Vinícius Júnior ser provocador, né? E mais uma vez, eu tô fazendo outro disclaimer aqui, não é um vídeo sobre a visão de mundo do Marcelo Beckler, mas é esse tipo de discurso, porque assim, o tema é muito importante, tá? Esse tema deveria ser debatido com exaustão, fazer uma live de 24 horas, botar vários comentaristas do Brasil e todo mundo discutir até chegar no mínimo de um entendimento sobre o porquê o Brasil tá nesse vácuo de título e de entendimento, identidade de jogo. Acima de tudo, identidade de jogo. O futebol brasileiro não produz esse tipo mais de meio-campista porque não sabe produzir. A Espanha sabe, tem um tanto de Pedri na Espanha. A Espanha sabe produzir. Portugal tem um Vitinha, tem um João Neves, que é diferente, mas que... E é mentira também que tem vários Pedres na Espanha, tá? Tem um Zubimendi da vida, que é banco do Arsenal, inclusive. Cara, a Espanha não é exatamente esse tipo de jogador. O melhor jogador da Espanha é marroquino, tá ligado? E o outro é descendente de ganês. Então, a Espanha e não sei o que, cara, não é assim. A Espanha só foi fazer alguma coisa contra Cabo Verde, contra quando um filho de marroquino entrou e um filho de ganês também. O time não conseguia jogar com todos os branquelinhos do Barcelona ali, entendeu? Então, entende a coisa, sabe? O futebol é muito mais do que o Barcelona ou a Espanha, entendeu? E de novo, a Espanha tem sim uma formação absurda, tem um projeto muito bom, já falei aqui, mas não ganha nada também, entendeu? Ah, eles ganharam no tic-tac. Gente, a Espanha foi campeã em 2010, perdendo para a Suíça na estreia e ganhando de 1-0 todos os jogos. Ah, você tá falando que é ruim? Não, pelo contrário, tinha uma porrada de jogador lendário lá naquele time. Mas também não é o alto da excelência, entendeu? Não é, é muito longe de ser, inclusive, tá? Então, cuidado com essas coisas, tá? Que joga e que tenta fazer uma coisa mais ou menos similar. Então, acho que a gente parou de produzir intuitivamente, na mesma proporção que antes, e os outros evoluíram coletivamente, os outros evoluíram no estudo. Sentaram a bunda, ralaram e depois foram colocar em campo. Sim, Esse isso tipo é de pura coisa verdade. a gente não fez. E eu acho que Sim. isso, um outro reflexo é que a gente não tem técnico. Sim. O Brasil não tem técnico. Não mesmo. A gente colocou lá os melhores, Fernando Diniz e Dorival, e não foram suficientes. Se a gente não tem técnico, acho que a gente tem pouca cabeça pensante no Brasil. Então a Sim. gente não pensa o futebol coletivo e individualmente a gente não consegue mais formar como antes. Isso sim, tá? Pra caralho, inclusive. De fato, não tem. Eu acho que a discussão na mídia é péssima, tá? Eu acho que se. Gente, a gente tá discutindo outro dia se o Neymar tava treinando de tênis ou não. Não era nem pra estar na seleção, era pra estar cortado. Uma seleção séria, ele estaria cortado. Mas o debate é esse. Tem comentarista que. Não vou ficar entrando nesse assunto, vocês sabem aqui a minha opinião, tá? Então, o discurso é muito ruim, o debate é ruim. Então, quando eu venho aqui comentar, até criticando um pouco, mas elogiando também o nível da profundidade do assunto que ele está abordando, eu acho bom, porque realmente não tem cabeça pensante no nosso futebol, não tem. Das que tem, elas são ou queimadas, como é o próprio Fernando Diniz, ou tiradas pra nada, né? Sendo que o cara é um dos poucos que consegue pensar futebol de uma forma diferente, uma forma até quase lúdica, tentando resgatar o que é futebol brasileiro. Só que pro jogador que tá na base é muito complicado, porque uma hora ele tá com o Fernando Diniz, outra hora ele tá com o Zubeldia no Fluminense, aí ele vai pra outro time, é o Felipão na Escola Gaúcha, depois ele vai pro Dorival. Então realmente, assim, não tem. Do pouco que tem é tirado pra nada, o trabalho é sempre encerrado. Quando o cara tem um bom jogador, ele precisa ser vendido o mais rápido possível. Então não existe
ciclos de trabalho, entendimento profundo sobre o jogo. O debate da mídia é podre de ruim, podre, podre. Então você vê um canal como Convocados, por exemplo, tem várias coisas que eu discordo lá, mas se debate futebol, se repercute, se abre discussões, se faz provocações. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu assisto o programa, tá? Porque eu gosto da opinião do Marcelo Beckler. É relevante pra mim, tá? Me faz pensar. Só de fazer pensar é bom. Eu posso pensar e discordar, mas ele me fez pensar. E isso por si só já é ouro no futebol brasileiro, tá? Então, de novo, eu acho que sim, tem uma questão de formação, discordo com relação ao improviso, tá? Discordo com relação a não ter meio-campistas. E tem um ponto que a gente tem que abordar também, que não tem talento, não tem filosofia que supere uma teimosia das boas, rapaziada. Tem muito técnico aí que não coloca. A gente tá vendo na seleção brasileira um treinador escolher o Matheus Cunha, que marca lateral, do que botar um moleque de 19 anos, que na minha opinião é geracional, para jogar. E não é que o Brasil tá metendo 3-0 no Marrocos, que a convocação é o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, na concorrência com o Endrick. É o Igor, Thiago e o Matheus Cunha. Então não adianta, rapaziada, a gente fazer esse discurso bonito. A gente poderia ter uma seleção aqui que jogasse Ryan, jogasse Endrick, jogasse Bidon, jogasse vários jogadores aí jovens, super talentosos, mas que não jogam, não jogam, não. Cara, se o Ancelotti fosse técnico da seleção de 58, o Pelé nem era convocado, entendeu? Isso serve pro Ancelotti, pro Dorival também. Então, não dá. Assim, a gente tem que começar a enxergar futebol. Claro que, como clube, eu quero que o meu time ganhe sempre, mas além do resultado, entendeu? Além do resultado. Tem cara que joga um futebol legal aí que tá todo mundo cagando em cima porque perde. Não existe a paciência necessária pra sair algo diferente. Então, quando ele fala que não tem escola, não tem formação, não tem técnico, mas assim, é muito verdade, tá? A parte tática do Brasil é pobre, pobre. Tanto que chega um português mais ou menos aí e parece um gênio, entendeu? Porque ele faz um futebol minimamente tático, desenhado, bem postado, com dinâmicas de jogo, por mais que sejam básicas. Parece que o cara é o Guardiola. Então, a gente vive uma questão muito grave, é uma questão quase que existencial de identidade do que é o futebol brasileiro. E não porque ele é pouco intuitivo, pouco improvisado. Pelo contrário, deveria ser mais. Tá? Resumindo o que eu acho dessa história toda, deveria ser mais. Deveria ser colocado tudo esse talento que ele diz que só tem esse, eu acho que não, tá? Mas desses que a gente viu que são melhores do mundo, já foram, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, como ele fala aí, Pelé, deveria dobrar a aposta com esses caras. Vamos fazer um futebol bem vistoso, tá ligado? Vamos soltar a coleira dos moleques na seleção e vamos ver o que acontece. Põe pra cima. Mas não, quando o Brasil tenta emular o futebol europeu, é aí que a coisa fica horrorosa. É a gente tentar emular esse futebol europeu, esse futebol burocrático, pragmático, engessado, do que de fato fazer o nosso time, né, jogar mais intuitivamente, vamos dizer assim. Isso não é com relação à questão tática, é com relação à questão técnica, tecnicamente falando, tá? E sim, o Brasil tem meio-campistas para isso, tá? Poderia dar maior ênfase para fazer uma formação melhor? Poderia. Mas falar que não tem é loucura, porque talento tem de sobra. E tem jogadores jogando no Brasil, em grandes clubes do Brasil, fazendo um futebol parecido do que joga um Pedri, mas que sequer é cotado para a seleção brasileira, por uma questão de característica, talvez, porque, enfim, tem que ser o carinha que joga do reserva da Atalanta, o carinha que joga. Aí o cara vai pro Wolverhampton e é convocado. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? É esse tipo de coisa que eu acho que deveria aumentar o debate, tá? Agora, com relação a técnico, tática, aí, irmão, eu tô completamente de acordo, tá? Porque a gente tá muito atrás, mas muito atrás, até dos nossos parceiros aqui, tá? Argentina, Uruguai, muito, Equador, mas muito atrás, beleza? Bom, deixa aqui seu comentário, eu acho que é um vídeo bastante provocador, questionador. Acho que tem muito debate, acho um vídeo que tem muito pano pra manga. Acho muito legal a discussão levantada por ele. E eu acho que vale a pena a gente discutir por aqui também. Deixa aqui seu comentário, o que você acha desse, se você concorda com ele, concorda 100%, não concorda, concorda comigo, concorda com o que o VSR falou depois, enfim. Deixa sua opinião, tá? Eu acho que o futebol brasileiro, para evoluir, tem que ser melhor debatido, tá? Melhor pensado. E nesse sentido, eu também concordo com ele. Falta mais cabeças pensantes com relação ao futebol e mais espaço para se falar isso, tá? Porque, olha como é contraditório, né? Ele mesmo falou semana passada de que não poderia questionar o técnico porque seria prepotente. A gente estaria achando que sabia mais que o técnico, né? E viu o trabalho que foi a porcaria que foi contra Marrocos, né? Então também acho que vale dele, a autocrítica pra todo mundo, tá? O futebol brasileiro precisa ser pensado melhor, rapaziada, porque tá num caminho, assim, terrível.
Terrível, tá? E não é por falta de talento. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Deixa aqui seus comentários, fiquem com Deus, tamo junto.